Salve pessoal, vamos para mais um React com o professor Xandão. E hoje a gente vai falar de um tema polêmico, de um tema complicadíssimo, que eu acho que muitos não entenderam ainda o que está acontecendo. Então, bradando, esbravejando, gritando aos quatro cantos, mas assim, o que de fato você está querendo, o que você está reivindicando, aonde você quer chegar, tá? Antes de mais nada, quero agradecer quem está contribuindo com o canal, quem está mandando mensagens, quem está apoiando, quem já se inscreveu. Se você não se inscreveu, por favor, deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos. O canal é novo, então a gente precisa desse apoio inicial, que vai ser muito importante para que a gente consiga crescer. E caso você vê valor no que a gente está fazendo, tem um Pix aqui em cima para você apoiar, tem o QR Code com os meus cursos. Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo, tá? Então é uma matéria aqui da SBT News. Então, caminhoneiros ameaçam greve por preço do diesel e cobram medidas do governo. Tá? Então, tá tendo guerra no Irã. Donald Trump decidiu causar o maior fuzuê no mundo, com taxa, com não sei o que, com ameaça, com guerra, com sequestro e morte. Então, assim, é óbvio que o Irã, né, que é responsável por boa parte da produção de petróleo do mundo, e não só o Irã, mas os países do Oriente Médio, é óbvio que uma guerra ali vai impactar o preço do petróleo. E aí existe um negócio chamado Estreito de Hormuz, que é onde passa os navios carregando petróleo. E o Estreito de Hormuz é bem ali no Irã. E o Irã fechou o Estreito de Hormuz. E fechou, tipo assim, quem é aliado dos Estados Unidos, quem não é nosso amigo, não vai passar aqui. Se passar, nós vamos bombardear. Então só tá passando navio chinês, enfim. Isso, obviamente, gerou um conflito, uma tensão, gerou uma incerteza, uma queda, né, na oferta do petróleo, que, portanto, está fazendo o petróleo aumentar de valor. Mas, quem que é o culpado de tudo isso? Contra quem que esses caminhões estão protestando contra quem? Vamos ver o que eles vão falar. Representantes de caminhoneiros, a gente continua aí nessa pauta, de várias regiões do Brasil decidiram em reunião adiar qualquer decisão sobre uma possível paralisação, até que o governo federal publique o instrumento normativo prometido. Diante da insatisfação com o aumento do preço dos combustíveis, principalmente o diesel, a categoria aguarda avanços nas negociações com o Poder Executivo. A repórter Larissa Alves está nas ruas para ouvir a opinião dos motoristas de caminhão sobre essa possível paralisação. Tudo bem, Larissa? Seja bem-vinda, bom dia. O que eles estão comentando com você em relação a essa possível greve? Seja bem-vinda. Mas é que tá, eles querem negociar com o governo federal, mas o que o governo federal pode fazer? Porque assim, a guerra está acontecendo lá do outro lado do mundo, e aí eles estão bloqueando, tá, o tráfico de petróleo, ou a logística do petróleo. É óbvio que isso vai gerar impacto no petróleo porque a gente tem que comprar esse petróleo também desses países. Tá? O Brasil ele não tem capacidade de refino, e olha só como é bizarro, né, velho? O Brasil encontrou pré-sal e o Brasil tem muito petróleo, só que a gente não consegue refinar. Então a gente tem que mandar o petróleo bruto para outros países fazerem o refino para a gente comprar de volta, tá? E isso passa por aquela região, tá entendendo? O problema é o seguinte: o governo federal ele não pode parar a guerra. Se a guerra parar, tudo volta ao normal, tá? Então, hipótese 1 de solução: acabar a guerra. O Lula não pode terminar essa guerra, tá? Que mais que o Lula pode fazer? O Lula pode retirar os impostos, e ele já retirou os impostos. Isso eu não estou inventando, isso é fato, você pode pesquisar aí. O Lula se comprometeu a retirar todos os impostos da cadeia, dos impostos federais da cadeia da distribuição, da geração e da compra do petróleo. E ele já retirou, tá? Só que existem petróleos federais e existem impostos federais e impostos estaduais. Então o Lula, o que ele podia fazer, ele fez, que foi retirar os impostos. Ele não pode acabar com a guerra. O Lula também não pode reestatizar a BR distribuidora, porque assim, agora um ponto importante. A Petrobras, que inicialmente foi pensada enquanto uma empresa que ia gerar, que ia distribuir matrizes energéticas para o Brasil, então gás, petróleo, enfim, ela foi pensada para funcionar do poço de petróleo até o posto de combustível. Tá? Então você vai fazer a perfuração, você vai montar o sistema ali, todo o maquinário, as plataformas, e aí você vai extrair o petróleo, e aí você vai ter que fazer o refino do petróleo, e aí você vai ter que distribuir esse petróleo,
tá? Fazer a logística para chegar no posto de combustível e aí você revende. Tá? Essa é a ideia pela qual a Petrobras foi concebida. Então ela tem que ter tem que ser um monopólio estatal para que ela passe por todos esses processos para chegar até nós consumidores. Quando as coisas são desse jeito, o governo federal tem controle sobre toda a cadeia. Então, assim, está tendo confusão lá no Oriente Médio. Então, o barril do petróleo vai aumentar porque a oferta, né, diminuiu. Só que se o governo tem controle por tudo, o governo ele tira os impostos federais, já vai diminuir. E aí ele pode negociar com os estados para retirar esse ICMS, ou caso o Brasil tivesse uma, uma distribuição tributária mais coerente, poderia ser o imposto do petróleo poderia ser unificado no imposto federal, e aí se o governo federal tira o imposto, já tira tudo, não precisaria depender da boa vontade dos governadores, porque um dos motivos que faz a gasolina ser alta no Brasil é o ICMS que depende do estado. Tá? Tem estado que a gasolina é mais cara que os outros. Enfim, fato é que a Petrobras durante muito tempo funcionou controlando toda essa cadeia, todas essas etapas do petróleo. Só que, óbvio, deu confusão no Oriente Médio, e aí o preço tá mais alto. Quando o governo tira imposto, o governo deixa de arrecadar. Tá? E quando as estatais, tá, que são controladas por gestores, que né, também estão, em alguma medida, sob a influência do governo. Quando daí o governo e quando essas gestões empresariais estatais não visam somente o lucro, elas podem muito bem, durante algum período de escassez, de crise, reduzir a margem de lucro ou ficar no lucro, sabe, ficar na margem negativa. Tudo isso para não afetar os trabalhadores e quem vai comprar o petróleo lá no posto de combustível. Tá entendendo? Ou seja, quando você tem toda a cadeia estatal, você tem muitos meios para frear a alta do petróleo e do diesel e assim por diante. Quando você privatiza, está na mão da iniciativa privada. Se está na mão da iniciativa privada, que só visa o lucro, como que você vai protestar? Você vai falar, ô, seu João da Alphaville, abaixa o petróleo aí que tá muito caro, eu sou Uber e não tô conseguindo levar meu filho para a escola. Ele vai olhar para você e vai falar, foda-se, certo? Vai falar literalmente foda-se. Agora, quando é estatal, você tem alguns meios de negociação, tá entendendo? Você pode pressionar o governo, por exemplo. Só que o que aconteceu? No governo Bolsonaro, a BR Distribuidora foi privatizada. Então, a gente já não tem mais o monopólio de toda essa cadeia, um monopólio estatal que poderia exercer o controle de toda a cadeia, tá? Porque a gente poderia fazer com que lá no posto tivesse uma margem menor, um pequeno prejuízo, a distribuidora um pequeno prejuízo, e aí poderia fazer que o governo arrecadasse menos, sabe? Então você tira um pouquinho dali, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, para lá no final o consumidor conseguir pagar o mesmo valor ou pagar um pouquinho mais caro. Agora a BR distribuidora, que faz a logística, que distribui, já não é mais da alçada do governo. Então, funciona com a lógica da iniciativa privada, do empresário que quer cada vez mais lucro. Então, o governo não consegue mexer nesse preço, tá? Que vai passar pela BR distribuidora. Então, o governo, lá na refinaria, na extração, eles podem tirar imposto, tomar prejuízo, leva para a BR distribuidora. Levou para a BR distribuidora, os caras jogam o preço lá em cima. Se eles quiserem, eles fazem isso. É uma empresa privada, tá entendendo? E aí, ao fazer isso, esses caras ganham mais dinheiro ainda, tá? Porque eles já tá recebendo o petróleo, a gasolina, o diesel, já tá recebendo com um valor mais baixo e ele continua vendendo com a mesma margem que ele tinha, que ele ia vender antes, sabe? Então virou uma patifaria esse negócio todo. E esse é o problema. Como que a gente vai reclamar? Outra coisa que o Lula poderia fazer, o governo federal, é reestatizar a BR distribuidora, mas o contrato que o Bolsonaro fez, até 2029 ela não pode ser reestatizada. Aí assim, o Lula poderia rasgar esse contrato e dar um jeito, né? Que eu estaria a favor. Mas é óbvio que as coisas não funcionam bem dessa forma, né? Isso vai gerar bufufu, bafafá da, do, lá da Faria Lima e do mercado financeiro, enfim, é complicado. Então não tem muito o que fazer, meu amigo. Vamos lá, vamos ver.
Oi, Luara. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos. Eu falo ao vivo aqui do posto conhecido como Sakamoto, que fica na região de Guarulhos, na rodovia Presidente Dutra. Por aqui, Luara, há muita insatisfação com o diesel e muitos ainda estão nessa expectativa para saber se vai ter uma greve ou não. Eu converso agora aqui com o motorista de caminhão, Alexandro. Obrigada, viu, Alexandro, por conversar com a gente. Eu gostaria de saber qual que é a sua principal queixa agora, né? O diesel realmente a gente estava conversando, está muito caro. Mas por que não está compensando e, de fato, o que vocês estão pedindo? Bom dia. O diesel está muito caro, porque você abastece o diesel, tá 7 e pouco. Que nem ontem eu vi num comentário na internet, que o motorista tava falando, ó, ele falando para a população, que pega um valor, um frete de 10 mil reais, paga 8 mil de diesel, vai sobrar para 2 mil. Ninguém aguenta. Ó. E outra, o diesel está muito caro. Fora o risco, né, de ter uma carga dessa, tipo, risco das mais diversos tipos. Pode bater o caminhão, pode dar pane no caminhão, ele pode capotar o caminhão, ele pode dormir no volante, ele pode ser assaltado. Uma época era muito comum isso, né? Hoje acho que está acontecendo menos, porque os caminhões eles têm GPS e tudo mais. Só que assim, é complicadíssimo, velho. A gente fala muito da vida do caminhoneiro, a gente até romantiza, né? Ah, o homem, pô, eu queria ser caminhoneiro, viajar, mas, meu, não é fácil, velho. Tanto que os caminhoneiros precisam tomar rebite e ficar 3 dias sem dormir, porque ele pega uma mercadoria e pega uma carga ali em Foz do Iguaçu, ele tem que ir para Curitiba, depois tem que ir para São Paulo, cara, ele não pode se dar o luxo de ter descanso, porque a margem de lucro do cara é pequena. É isso que ele tá falando aqui. É 10 conto, mas você tem que pagar 8 mil de gasolina. Tá louco? De diesel, enfim. Então, complicado, velho. A vida do caminhoneiro não é fácil, cara. E aí já denuncia também um erro estrutural do Brasil, que a gente não tem ferrovias, sabe? O custo pelo transporte rodoviário é muito mais alto do que o custo do transporte ferroviário. O problema é que construir a ferrovia é caro. Mas depois que a gente construir, vai ter muito mais eficiência, vai ser muito mais rápido, vai ter menos desperdício, tá? Porque eu não lembro os valores, mas assim, algo em torno de 10% da produção rural, inclusive do Brasil, do agronegócio, se perde no transporte. Porque você está no caminhão ali, fica caindo, 10% cai. Então, teria que investir em ferrovia. Mas a burguesia do Brasil não quer investir em ferrovia, não sei exatamente o que impede, tá? Teto de gastos com certeza impede, o fato de a gente ter um monte de vira-lata no Congresso impede, o fato de a gente não ter pessoas que querem verdadeiramente desenvolver o país, porque a gente poderia cortar o país de fora a fora de ferrovias para pelo menos facilitar, nem que a gente faça todo o transporte, toda a logística por trem, mas a gente poderia fazer uma boa parte dela, pelo menos, sabe? E ficar só um pequeno trecho para os caminhoneiros, entendeu? Isso aí ia gerar menos custo para manutenção das estradas, porque eles ficam botando aquela porra de piche, que também logo logo já tá tudo esburacado, e aí é perigoso, e aí danifica os carros, danifica, né, os carros da população. Muito difícil quando algum trecho eles fazem o cimento, o asfalto com cimento, né? Não é só aquele piche, porque o cimento ele é mais caro, só que ele tem uma durabilidade muito melhor. Enfim, então olha quantos problemas que o Brasil enfrenta ao ter o serviço logístico funcionando por rodovias e não por ferrovias. E aí tem outro ponto, né, que eu já vi a galera debatendo, mas quando a gasolina aumenta muito, quando o diesel aumenta muito, é óbvio que você vai ter um pequeno impacto no preço também. Porque tudo isso daí é no preço dos produtos, das mercadorias. Porque tudo funciona a partir de caminhão, né? Tudo funciona a partir de rodovia. Então, se tiver uma alta muito grande, os preços também vão subir. Principalmente em momentos de greve, assim. Vai ter greve do caminhoneiro, para tudo. Para absolutamente o país. Tá? E aí as coisas, obviamente, sobem também. Caro, o frete tá baixo e o hospedagem, mano, é um absurdo. Esse dia tu foi com o meu patrão pra. Os pedágios são um absurdo. Eu moro no Paraná. E aqui assim, não é nem revoltante, sabe? É muito mais do que revoltante. É uma coisa que, sabe, o certo mesmo seria pegar uma metralhadora e sair em todos os pedágios e fuzilar todos eles. Porque, não que eu seja contra os pedágios, sabe? Mas, por exemplo, eu vou pra Santa Catarina. Santa Catarina o pedágio é R$ 4, é R$ 5. E aqui no estado do Paraná é 18. Não tem cabimento, velho. Por um carro. Imagina por um caminhão quanto que é. 2 eixos, assim. Não dá, velho. Não dá. É bizarro. Aqui o estado do Paraná é, assim, nojento. Pedágio aqui é nojento. O esquema que essas porra desses políticos antigos fizeram,
porque são contratos antigos, né? Inclusive, nos últimos 2 anos ficou sem pedágio aqui, por conta da concessão que aconteceu e altos BO, e ficou 2 anos sem pedágio. E as coisas estavam funcionando de boa, agora já voltou, estão aumentando postos, terrível, terrível. O meu patrão trabalho lá para Marília, o pedágio lá é 10, 30 reais por eixo. A pessoa um carro, um rodotrem de 9 eixos, quanto vai ficar? É um absurdo, ninguém aguenta, mano. Desse jeito aí, ó, ninguém vai querer trabalhar mais de caminhão. Porque o diesel tá muito caro, mano. 9 reais, quase dizer. Eu tava vendo na internet que no interior aqui no Nordeste, o diesel tá 10 reais. 10 reais o litro, mano, isso é brincadeira. O que você falou pra mim, inclusive, que o comum do que você estava encontrando nos postos por aqui era de R$ 5, um valor bom que faria sentido, que estava fazendo sentido ainda pra vocês abastecerem isso. E aí tem outra coisa, né? Tem muito dono de posto de combustível vagabundo que tá subindo demais, porque existe uma máfia, existe um cartel, né? Então imagina só, eu tenho uma rede de postos, o fulano tem outra rede, o Beltrano tem outra rede, e aqui na minha cidade, na região, a gente meio que tem o controle, então vamos fazer o seguinte, vai todo mundo subir. E aí não tem competitividade, é uma ilusão, né? Achar que o capitalismo é competitividade. Formam-se esses oligopólios, então alguns empresários controlam toda a cadeia de distribuição de postos, portanto, de venda de combustível, e aí todo mundo sobe, porque eles são todos amigos, e é isso. E o povo que se foda. É assim que funciona. Isso, a semana passada eu abasteci, tava 5 e pouco, não dava nem 100 reais. Aí de dois dias, um dia aumentou para 100 reais, outro dia foi para 7 reais. Ninguém aguenta, mano. Agora, em relação à greve, Alexandre, desculpa te interromper. Vocês já têm recebido alguma orientação da empresa que vocês trabalham para caso haja da categoria esta decisão de entrar em greve logo após a publicação da medida provisória aguardada agora pelo sindicato por parte do governo federal, de que vocês vão entrar em greve ou não? Tem uma orientação exatamente do que fazer caso haja a decretação dessa greve? Ó, até agora não falou nada, meu patrão, né? Não falou nada, mas o que eu tô sabendo, que lá no sul os caras já pararam já. Santa Catarina, que a região já tá tudo em greve já. Pra vir pra São Paulo é 2 palitos. Mas aí que tá, velho. Eu entendo a revolta, eu sei, é foda, mas você vai fazer o quê, velho? Você vai cobrar do governo federal? O governo federal, a única coisa que ele podia fazer, que é tirar os impostos, ele já fez. Que mais? Sabe? Tem que reestatizar a BR distribuidora, com certeza. Daí sim a gente teria mais controle sobre a cadeia, poderia ser feitos mais, né? Poderia se aplicar outros recursos. Mas fora isso, é o quê? Fazer o Donald Trump parar com a guerra? Não sei muito o que eles estão querendo bater o pé. Quero ver como vai ficar o negócio do lago, né? O lago do região norte, aquela centro-oeste, como é que vai ser. E se paralisar, você paralisa também. É fazer o quê, né? Que eu sou empregado, né? Tem que parar, né? Se o patrão falar, não vai sair, eu não vou fazer o quê? Tem que sair. Você estava na greve de 2018, que também movimentou bastante, chegou com uma... E pior que a classe dos caminhoneiros talvez seja uma das mais unidas que existe, porque a classe dos professores, terrivelmente desunida, a classe dos Ubers, terrivelmente desunidos, contadores, cara, banqueiros, todo mundo desunido. E a greve de 2018, eu lembro que caiu bem no meu aniversário, aquela greve. E aí eu fiz um rolê numa cachoeira e tava em greve, então a gasolina tava muito cara, e o pior, não tinha gasolina. Não tinha, era um oposto dois na cidade que tinha, e a gente fez um acampamento numa cachoeira não muito longe daqui, até algumas pessoas optaram por não ir por conta, né, dessa incerteza, e de fato aconteceu aquela greve por um breve período de tempo, não lembro exatamente quantos dias, mas aquilo lá foi também uma estratégia política de, né, conseguir convencer a opinião pública, de usar os caminhoneiros como massa de manobra. Houve toda essa movimentação aí por parte da direita, enfim. 10 dias, pelo menos, de greve, afetando bastante o setor, não só o setor, mas outras questões também do país, dependem, claro, destes caminhoneiros, destes trabalhadores. Você estava presente nessa greve de 2018? Tava tava na greve. Naquela época aí eu tava na transportadora e fui de motorista, eu fiquei lá. Fiquei lá um dia todo, 2 dias, bem dizer, né? Mas, graças a Deus, lá nunca faltou água, comida. Assim, sempre o pessoal tava... Nessa categoria, os pessoal são já mais unidos, entendeu? Não falta comida. Só, tipo assim, o negócio é a higiene, né? Que você não pode tomar um banho, mas negócio de... E teve muita gente, né, que levou comida para os caminhoneiros, e foi bem na época da ascensão do Bolsonaro, e, enfim. Então, uniu todo esse movimento, uniu toda essa atmosfera, e eu lembro disso aí. E você comer, beber água, se alimentar, é uma garrafa que não falta. 2018 não faltou pra mim.
Alexandre, muito obrigada, viu, pelo seu relato aqui no SBT News. Luara, conversei com outros caminhoneiros também aqui no posto. O que eles dizem é que, de fato, vão paralisar caso haja essa decretação, mas que estão todos sob avisos. Conversei com alguns que já tiveram essa posição por parte da empresa que eles trabalham, de que é para ficar de olho, porque a qualquer momento, caso haja essa decretação, é para paralisar de fato. Todos reclamando, claro, do valor do combustível, do valor do diesel, dizendo que não está fazendo sentido em relação ao frete. Teria que aumentar, ter um reajuste também no frete para que fizesse sentido esse aumento no diesel também. Eu vou seguir por aqui ainda, Luara, trazendo mais relatos de caminhoneiros agora sofrendo bastante com esse aumento do combustível e também com essa expectativa de uma possível greve que ainda pode ser decretada hoje ou nos próximos dias. Volto com você. Muito obrigada. Não, eu lembro perfeitamente que, assim, esse é um assunto bem complexo, mas na época do governo Temer, tá? Eles mudaram o entendimento, a diretoria da Petrobras, e aí eles começaram a vincular o preço internacional da flutuação do dólar, inclusive, com o preço da gasolina. Tudo isso para fazer com que a Petrobras gerasse mais lucro, inclusive para pagar os dividendos dos acionistas. Vocês viram quanto que a Petrobras pagou de dividendo ano passado? Cara, é um valor exorbitante, entende? Então, assim, eles fizeram todo aquele terrorismo contra a Petrobras, privatizaram o setor da Petrobras, e aí hoje a Petrobras ela funciona nessa lógica do lucro e os acionistas que possuem ações, que possuem, sabe, participações, ganham muito, mas muito, muito dividendo, muita grana. E aí o povo paga o pato, né? O povo o trabalhador paga o pato, porque quem é que investe na Bolsa de Valores? Apenas 1% da população brasileira possui um cadastro na Bolsa, em qualquer plataforma aí. Então, assim, a Petrobras, quando ela passou por esse processo todo, ela perdeu muita força. Perdeu muita força. E aí, com isso, algumas pessoas estão ganhando muito dinheiro e o resto está se fudendo. Então, o coitado, né? O caminhoneiro, o trabalhador do Uber, assim, a gente vê que, com certeza, aumentando para esses trabalhadores, a gente vai aumentar os serviços, porque se eles fazem os fretes, se eles entregam tudo, porque tudo circula a partir de rodovias aqui no Brasil, e não está mais viável para eles, não é viável mais por conta dessa alteração que foi feita, é óbvio que as coisas vão aumentar de valor, vão aumentar de preço. Aquela alteração eu lembro perfeitamente. Assim, de uma semana para outra a gasolina explodiu. Antes a gasolina era 2 e pouco, 3 e pouco. Logo, logo foi para 4, 5, entende? Porque fizeram essa pequena alteração, claro, para fazer com que a Petrobras tivesse mais lucros, para poder pagar mais os acionistas. No entanto, eles seguravam os preços. E segurando os preços, a população não sofria no bolso, não sentia. Agora, ninguém mais está segurando o preço, não. Véio. O máximo que eles podem fazer é isso aí que o governo federal fez, retirar os impostos. Tá? E aí pesa para a balança do governo federal. E ainda assim não adianta muito para o povo trabalhador, porque depende também da BR Distribuidor e depende da gestão da Petrobras lá na extração, lá para eles fazerem, né, a perfuração, enfim. Então, meu, é complicado, complicado. Eu não sei exatamente o que vai ser feito nos próximos dias. Sei que a gente só tem que esperar essa guerra acabar e temos que reestatizar a BR Distribuidora urgentemente. Um abraço, até a próxima e valeu!